Olá, bem-vindos a mais um episódio sobre o nosso Tendências na Construção Civil em 2025. Eu sou o Guilherme Quanti, diretor de Estratégia e Marketing do Cienge, e hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio um profissional de ampla experiência na industrialização do setor, um assunto que vem ganhando uma relevância enorme dentro do segmento da construção, e eu tenho certeza que nós vamos bater um papo muito legal aqui hoje. E além disso, já vou dar um spoiler, ele vai estar com a gente no Constru Summit, então não perca essa conversa, fique com a gente. Eu quero apresentar aqui para vocês o Felipe Cassol, que está aqui com a gente. Uma baita honra te receber aqui, Felipe. Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, fala aí, conta para a gente um pouco da tua história, quem você é, para a gente abrir esse bate-papo. Bom, obrigado pelo convite, pela participação. Um oi para todo mundo que está aí assistindo. Sou Felipe Cassol, sou da 4ª geração da família Cassol. Atuo na construção industrializada há 18 anos, tive uma carreira inteira na Cassol Pré-Fabricados, um período fora, no período de formação. Hoje ocupo também a cadeira de presidente do Conselho Estratégico da ABSIC, que é a Associação Brasileira da Construção Industrializada em Concreto, que rege o nosso setor. Nós hoje temos um papel bastante atuante frente às pautas de industrialização, então estamos bastante atualizados sobre o que está acontecendo. É uma honra poder estar aqui, né, como engenheiro civil dentro da Softplan, nessa jornada maravilhosa que vocês vêm fazendo. Então, agradeço o convite e espero que o pessoal curta bastante, que a gente tenha a compartilhar. Tenho certeza que vão gostar, Felipe. Tem muita coisa acontecendo nesse segmento, muita coisa de contexto de mercado que vai influenciar os próximos passos aí da industrialização de forma geral dentro da indústria da construção. Tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite. E tem um estudo da Deloitte que aponta aí a industrialização, modularização, pré-fabricação como um dos 4 principais movimentos que vão impactar o segmento da construção nos próximos anos. O que está acontecendo, Felipe, que embora a pré-fabricação, os pré-moldados não sejam novidade, né? Tem aí 50 anos quase de estrada esse modelo construtivo, por que você entende que isso passa a ter uma relevância ainda maior num futuro breve dentro do nosso segmento? Um ponto legal para a gente organizar até como vocabulário, né? A pré-fabricação e o pré-moldado são muito similares, mas nem todo pré-fabricado é um pré-moldado, né? Ou nem todo pré-moldado é um pré-fabricado. Pré-fabricado são feitos em ambientes controlados. O pré-fabricado de concreto, ele também é uma construção modular, que a gente chama de componente, que seria como se fosse a dimensão 1. Você tem os elementos de dimensão 2, seriam os painéis, e os elementos de 3 dimensões, que são as caixas modulares, essas estão mais aí na boca do povo, de uma maneira geral. Eu acho que a vinda da pandemia, quando surge aquela necessidade da gente construir rápido, e quando começa a fazer o movimento social da não vontade de trabalhar, né? Estamos na maior índice de geração nem, que nem trabalha e nem estuda, os jovens. Aí a pré-fabricação, sem dúvida, a construção industrializada de uma maneira geral, ela ganha corpo, ela ganha musculatura. Eu acredito de uma maneira muito firme assim, que isso não vai mudar. É uma tendência que vem para ficar de verdade e a gente vai ter que se adaptar. A nossa matriz construtiva no Brasil não está preparada para essa avalanche de demanda que vai surgir nas empresas industrializadoras, não só no pré-fabricado de concreto, mas muito também questão de estrutura metálica, kits elétricos, kits hidráulicos, o drywall agora que vem com muita força. Assim. Então, a construção modular, ela, na verdade, é a base da construção industrializada, porque para ser indústria, tu precisa ter esse alto grau de recorrência. Né? Então, só tem um jeito, modularizar nas fases de projeto para que a gente possa aproveitar o máximo possível da industrialização. Muito bom. Felipe, e como é que você tem visto, né? Você à frente do negócio já há bastante tempo, e quando a gente leva isso para a família, como você falou, 4 gerações, já aprenderam um pouquinho sobre isso, né?
Como é que você tem visto a curva de adoção e de fazer parte da construção nos últimos anos, né? Como é que tem sido a procura por essa solução? Como é que tem sido o comportamento do mercado que tem se mostrado cada vez mais maduro e mais aberto para a industrialização em partes da construção que não eram, né? Ou seja, minha pergunta é, em infraestrutura, por exemplo, em logística, em indústria, a pré-fabricação já faz parte desse segmento há décadas, Sim. né? O que a gente começa a ver agora é o jogo virando da pré-fabricação entrando, principalmente na incorporação residencial, ganhando terreno. Como é que tem sido essa procura? Como é que o mercado está mudando nesse aspecto? Essa acho que é a grande pergunta do momento, né? Porque no fim do dia a construção industrializada existe há muito tempo, né? Ela nasce nos eventos pós-guerra de 1945, onde ganha força, a Europa precisa ser reconstruída e ali é onde as soluções industrializadas para a fabricação de concreto, especificamente, é onde ganha uma musculatura importante. E aí a gente tem um dado importante do consumo de cimento no Brasil, que eu acho que retrata um pouco o tamanho dessa oportunidade, né? Aproximadamente 70% do cimento consumido hoje no Brasil, ele é um cimento para autoconstrução. Então, é aquele cimento ensacado do varejão, da construção do cara que vai fazer a sua casinha. Quando a gente vai para a construção comercial e industrial, e isso já foi um salto nas últimas 2 décadas, né? Desde os eventos olímpicos, principalmente no Brasil, a gente saltou ali de 5% para quase 10% desse consumo. O restante, né, é construção em loco convencional. Incorporação tradicional. Então, a gente está falando aí de 20%, 25% do consumo de cimento sendo direcionado para o residencial. Esse consumo, esses 8%, né, que seria o consumo comercial e industrial, está muito voltado para a infraestrutura, está muito voltado para os grandes shoppings, para os grandes centros, né? Quando tu vai para residencial, é toda uma nova lógica de construir, inclusive o desembolso financeiro que tu precisa para poder fazer a venda dos teus apartamentos. É uma coisa completamente nova. Então, em termos tecnológicos, a gente tem hoje a construção industrializada em concreto muito resolvida. O mundo já faz edifícios de 40 pavimentos em zona sísmica, 100% pré-fabricados, sem núcleo rígido. Quer dizer, eu estive no Japão agora recentemente e fiquei abismado com a qualidade do concreto pré-fabricado que eles fazem lá. Quando tu traz isso para o Brasil, cara, a gente deve ter 20 ou 25 casos relevantes de edifícios altos, né? Até a ABSIC lançou, agora no meio do ano passado, nós lançamos um manual para edifícios altos, que é a tradução do boletim 101 da FIB, né? A FIB é a Federação Internacional do Concreto, que pegou todas as boas práticas do mundo e a gente traduziu para o Brasil e fez uma coletânea de obras brasileiras em edifícios altos. Então vale a pena conferir. Está disponível no mercado? Está no site da ABSIC, né? Legal, baita dica aí para quem quer começar a aprender um pouco mais sobre isso. Perfeito, porque ali dá umas referências para falar, puxa vida, quando você pega o edifício Bella Sky, da Dinamarca, até vou pedir para o pessoal aí da edição depois tentar colocar na tela. Cara, é um edifício completamente torto, em pré-fabricado. Você olha aquilo e fala, puxa, como é que isso aconteceu? Lógico que são graus de maturidade, lógico. Então, o que eu vejo? Para a gente poder chegar a esse nível de industrialização, pegar um edifício residencial e de fato fazer ele, lógico, tem a parte de projeto, que é muito importante, né? Tu conceitualizar e não transformar, pegar uma estrutura em loco. Conceber dessa forma. Tem que conceber, né, de maneira industrializada. Mas tem um passo que é um dos gargalos, né? A gente tem pouco projetista que sabe fazer isso e a gente tem pouco gestor de obra que sabe fazer isso. A gente fica muito no foco da falta de mão de obra, mas a questão intelectual por trás também hoje é muito restrita. Então, começa a industrializar um componente, uma sacadinha, uma paredinha, a escada, sabe? Faz um pedacinho dela e vai entendendo onde é que são os gargalos, porque no fim é uma lógica diferente de construir. E eu acho que esse tem sido o desafio, sabe? Quando a gente fala assim, eu estou recebendo uma demanda absurda de edifícios residenciais que o pessoal quer que a gente faça em pré-fabricado. Eu olho, esse não dá, esse não dá, esse não dá. É uma coisa assim, puxa, é uma adaptação cheia de transição, cheio de... Cada quarto é um quarto, cada local é um local, muita liberdade para a arquitetura, o que faz todo sentido. A gente tem que pensar na arquitetura de uma maneira super importante,
mas tu mata a possibilidade da industrialização. Perfeito. E hoje, quando o pessoal fala, tá, então com quem que eu desenvolvo? Eu falo, pô, procura um projetista especializado, né? Se desenvolve como tu faz com o arquiteto, coloca um projetista para andar lado a lado. E talvez tenha uma oportunidade de mercado aí para projetistas e arquitetos de pensar, a conceber de forma industrializada. Para mim, esse é o maior gargalo. Muito bom. Esse, para mim, é o grandíssimo gargalo, porque o projetista, ele sabe fazer em loco, ele tem a segurança dele, ele tem um time de projeto de detalhamento que sabe fazer em loco. Perfeito. Tá bacana. Quando chega para o pré-fabricado, ele puxa o que pode, o que não pode. Daí, puxa, às vezes vai engordar um pouco uma peça, vai usar uma ligação mais simples, sem ter alguma sofisticação. Daí, puta, tu começa a limitar o teu projeto. Isso entra num conflito com o arquiteto, o empreendedor que está por trás fala, por que você explora esse negócio? Vamos para o convencional que meu bonde tem que andar assim. Perfeito. Então, acho que esse é o grande tema, assim, todo mundo quer, mas ninguém sabe exatamente como fazer. Antes de continuar o bate-papo, que tal já colocar as dicas desse episódio em prática? Separamos na descrição um relatório gratuito sobre as tendências da construção civil em 2025. Nele você vai conhecer mais aplicações de processos industrializados, como steel frame e construção modular, e entender como a digitalização pode impulsionar os resultados desse processo na sua obra. É só clicar no link, acessar o relatório e aprender como depender menos da mão de obra. Para mais materiais gratuitos, visite o site do Cienge, www.cienge.com.br. Acho que esse já tem um mundo inteiro a ser explorado, né? E você citou uma coisa antes que, num bate-papo com uma outra pessoa aqui de mercado, falou assim, a limitação para a construção, para o crescimento da construção no Brasil, não é a velocidade construtiva, é a velocidade do crédito. Porque ela é baseada em medir, pagar, medir, pagar, medir, pagar, na construção tradicional, e no industrializado é outra lógica, né? Que você coloca de pé um prédio, uma grande estrutura muito rapidamente, e essa lógica da leitura e da liberação de créditos conforme a obra anda perde completamente sentido, porque, né? Evidentemente a gente está falando de... Então, além disso, você vê que um desafio de rearranjo de crédito é relevante para esse segmento também, né? Absolutamente. Na verdade, a gente está discutindo lá via associação, junto com o governo, para como destravar a construção industrializada, e esse é um grande desafio, porque no fim do dia, a fábrica de pré-fabricado, para ela poder entrar e fazer uma montagem de fato eficiente que justifique essa redução de prazo, ela precisa ter 2 ou 3 vezes o tempo da montagem em fabricação. Então, a gente estoca a peça. No fim do dia, você começa a produzir e gerando repetibilidade de formas, então você vai estocando as suas peças na sua fábrica, no seu pátio fabril. Quando chega a hora de montar, essa é uma avalanche de montagem. Então, parece que ela é muito rápida, mas, na verdade, ela também teve um tempo alongado. E aí, quando você vai para os bancos, eles não conseguem entrar dentro das fábricas e fazer aquela validação, porque lá tem uma montanha de peça misturada. Então, como é que o cara entra para fiscalizar, para saber qual que é a sua peça? Vai contar peça a peça? É uma coisa que fica um pouco confusa, pensando em larga escala. Obviamente que fazer isso para um projeto, um fiscal em um caso, funciona bem. Agora, quando você tem que fazer isso... Leva para a escala de mercado. Puxa, para todo o mercado atuando. Então, tem um nó de como resolver isso. Também é muito importante garantir os preços dos insumos, né? Então, normalmente, na construção industrializada, você paga um sinal muito alto de obra também. Então, tem um desembolso lá de 20%, 30%, 40%, dependendo do projeto, para que aquele negócio funcione. Você garanta os preços dos insumos primários seus, e aí nessa dinâmica o empreendedor tem que tirar do bolso para depois conseguir o resgate nos financiamentos. Então é um desafio, esse para mim é um desafio maior do que a questão tributária de uma maneira geral, porque tributária é isonomia, para mais ou para menos, pouco importa, trouxe isonomia, todo mundo funciona legal. Quando entra na medição, não, tem que ter para cada sistema, o elevador é a mesma coisa, né? Até já tem uma mecânica de elevadores, né? Você tem que comprar antes, é feito sob medida e depois se instala na obra. Então, e a estrutura curva A absoluta do projeto, né? Então, nesse modelo quase tudo é curva A, né? Exatamente. Então, é um belo desafio esse. Perfeito.
eu sou um cara do copo meio cheio, né? Então, onde tem desafio, tem oportunidade também do segmento se reorganizar e dar um próximo passo. Para mim, isso é muito relevante. Você falou de um assunto que eu quero entrar. Não tem muito como falar de futuro da construção civil no Brasil sem citar aí os desafios e os rearranjos que a reforma tributária vai trazer, né, Felipe? Sim. Com essas mudanças, aí a construção fora do canteiro passa a ter um peso tributário equivalente à construção tradicional, como a gente até estava falando antes de gravar aqui, né? O negócio de começar na fábrica, terminar no canteiro e tudo mais. Fala pra gente, assim, qual é a tua visão sobre o impacto real na construção industrializada e na construção tradicional? Ou seja, como é que esses dois mundos vão conversar a partir do momento que a reforma tributária estiver em vigência e como é que vai ser o impacto real disso nas organizações, na tua opinião? Bom, o importante é entender que eu sou um apaixonado da industrialização. Tem um viezinho aí na sua conversa. Talvez a minha resposta tenha um pouco de viés. Mas, de uma maneira geral, eu enxergo que se você tira toda a questão tributária, todas as questões indiretas, né, que a gente está envolvido dentro de uma construção tradicional ou industrializada, para mim a industrializada ela sempre fica mais barata. Quando você vai o TCO, Total Cost of Ownership, que é o de ponta a ponta, da ideia do projeto à chave na mão, o tempo que você gasta, a hora homem envolvida por metro quadrado de obra entregue, a industrialização ela ganha performance pela repetibilidade e a maneira que a gente consegue industrializar e mecanizar. Então, quando a gente vai nessa linha e olha para a isonomia tributária, que a reforma tributária está propondo, isso, na verdade, vai trazer todo mundo para a construção industrializada. E hoje, os nossos parques fabris, eles são muito pequenos para o tamanho da demanda do mercado. Então, se de fato todo mundo decidir industrializar, as fábricas não dão contas. Nem só a de concreto, mas as metálicas, as de wood frame, o pessoal da madeira, qualquer tipo de solução hoje é pequeno para o tamanho dessa avalanche. Então, a gente vai ter que saber fazer isso de alguma maneira gradativa. O bom é que a reforma tributária tem um período de transição de 10 anos, o que vai permitir essas adaptações e essas empresas, ou novas empresas, né, os novos entrantes, atuarem. Agora, de uma maneira bem simplificada, tem dois tipos de contrato, basicamente, que a gente vende hoje na Cassol Pré-Fabricados. A gente tem o contrato de empreitada global, que é um contrato onde a gente faz o produto e monta o serviço, e a gente tem a venda mercantil, que é simplesmente a venda de peça. Hoje, a tributação que a gente tem na empreitada global, e aí é a tese que o mercado inteiro usa, foi uma tese que a gente desenvolveu nos anos 90 e hoje é a grande tese de mercado, a gente considera que a gente produz uma obra dentro do canteiro, transfere ela para a nossa unidade definitiva, dentro da fábrica, dentro da fábrica, transfere ela para a nossa unidade definitiva, que seria o canteiro, lá beneficia ela ao final, que é a montagem, para entregar ao cliente. Então, você tira essa incidência do ICM da transferência da mercadoria. Quando você vai para a venda mercantil, você obrigatoriamente está enviando para alguém que vai montar. Então, lá incide. Então, a minha visão é que quando a gente conseguir equalizar e formalizar direitinho essa questão da isonomia tributária, quer dizer, cara, que é um imposto igual para todo mundo na construção, as fábricas elas vão ter maior tempo ou oportunidade para focar em fábrica. Hoje, o nosso maior gargalo da fabricação é ter que montar para poder ser competitivo. Então, é difícil ter... A Cassol atua em 20 obras no Brasil em paralelo. Tem 20 equipes de montagem nesse momento, hoje, nesta hora, empilhando peças. Essas 20 operações duras, difíceis, complexas, com muita segurança envolvida, com equipamentos pesados, elas são limitador. Não adianta querer fazer mais volume se você não consegue escoar ele. Se a reforma tributária for garantir essa isonomia tributária, o que vai acontecer é que as fábricas elas vão poder suprir essa falta de oferta pelo gargalo da montagem. Assim. Então, eu acho que essa é uma visão bem disruptiva. O pessoal está pensando muito na produção, na montagem, como vai ao canteiro, mas, na verdade,
as fábricas elas não operam 24 horas hoje. E uma fábrica, uma indústria deveria, né? Está sempre esgotado. Perfeito. E essa visão de começar na fábrica e terminar no canteiro talvez seja um pouco disruptivo em relação ao que o pessoal está pensando do impacto real disso no dia a dia, né? E no fim das contas o mercado vai sofrer um rearranjo total em função da reforma tributária, né? Sem dúvida. Seja pelo amor, seja pela dor. Não, e o mundo complexo, né? Eu até estava brincando lá, a gente estava discutindo num dos comitês da reforma, a gente estava discutindo como é que ia ser essa transição e basicamente o caminho, isso lógico, extra formal ainda, né? Ainda em discussão, mas basicamente a tese não, você vai ter 2 contabilidades. Uma de como você fazia, que vai diminuindo, e outra de como é o novo sistema que você vai crescendo. Então, num primeiro momento, tu dobra a tua demanda de contadores, né, de fiscais, né, toda a parte de forma de back-office, num primeiro momento. Então, tem um choque. E depois disso, isso simplifica. Então, como é que as empresas vão lidar com isso, né? Daí o colega comentou lá, não, mas agora tem inteligência artificial que resolve isso. Puxa, tu fez o mercado, cara, vamos lá, salada vamos pôr de o fruta. pé no chão aqui, que o buraco é mais embaixo. Eu estava numa conversa recente com o Fernando Guedes, né, que é aí um dos grandes especialistas da construção da CEBIC, ligadíssimo aí na condução da reforma tributária. A CEBIC é uma entidade super importante para o segmento. E ele falou assim, em tese, a gente não sabe se as bases vão estar prontas, mas isso começando que vem já, né? Sim. Então, esse rearranjo, ele é relevante. E você trouxe um ponto que eu acho que é legal, que são 10 anos de transição, né? Ou seja, de sair do modelo atual até plenamente atuar no novo. E eu entendo que isso acaba, no final das contas, muito mais para preservar os negócios do ponto de vista comercial, do ponto de vista de engenharia, financeiro, do que efetivamente uma dificuldade de migrar para um modelo novo. Porque as empresas, a gente tem um Brasil onde a incorporação residencial eu não tenho o número atualizado, mas 90x% no modelo construtivo tradicional, né? Concreto armado dentro da obra, estruturas tradicionais. Entendendo que você vai precisar migrar para um futuro mais industrializado para se manter competitivo nesse novo cenário, que dica você dá para uma incorporadora tradicional começar a olhar para isso? Por onde que ela começa a se organizar? Fala assim, cara, eu não consigo mudar o meu business por completo numa tacada única. Primeiro, aceitar a mudança, né? Que esse já é por isso que eu falei do amor ou da dor, né? Um passo gigantesco, né? Porque esse é um caminho que não tem volta, gente. Se você vai industrializar mais ou menos a sua obra, aí sim a gente pode gerar uma discussão importante sobre. Mas, obviamente, vai fazer uma obra num centro de uma cidade, num espaço confinado, difícil acesso de carretas. Cara, provavelmente vai ser em loco, vai ser convencional, é quase tijolo sobre tijolo, porque aquela estratégia de construir daquele local é essa. Agora, quando você vai para um novo loteamento, para um campo mais aberto, para um plano sequenciado de construção, de expansão, você precisa industrializar. Então, eu diria que o primeiro passo é abrir a cabeça. E a partir do momento que você abre a cabeça, estou disposto, acha o seu pré-fabricador de estimação, o seu projetista de estimação e começa a criar uma jornada com eles, porque todo mundo vai ter que aprender isso. A Cassol, é muito fácil falar da Cassol na cadeira que eu estou, porque nós temos 66 anos de história, né? Então, na verdade, a gente viveu essas evoluções, já fizemos edifício alto. Aqui em Florianópolis a gente tem o residencial, o comercial Terra Firme, né? Que é ali em São José. É um edifício que foi feito em 2004, quer dizer, já estávamos fazendo edifícios altos, se não me engano tem 40 metros de altura, é um edifício relativamente baixo para o que a gente vê hoje, mas para a estrutura pré-fabricada da época é bacana, então você vai aprendendo esses caminhos. E aí vem a história, vou industrializar o quê? A obra inteira da noite para o dia? Não, cara, começa industrializando componentes, começa industrializando partes a partes. Saiu uma pesquisa da FGV em julho de 2024. A FGV encomendou uma pesquisa sobre industrialização e foi muito bacana, né? Quais são os itens? Eles perguntaram, se não me engano, para 510 pessoas, 510 empresas, se você já usava sistema industrializado ou não. E aí a resposta, 65% dizem que sim,
E aí, dentro desse universo de 65%, a pesquisa se aprofunda, né? Então, tu vê, 2/3 já utilizaram de alguma maneira. E aí, utilizaram aonde? O grande campeão, kits elétricos. 80% desses que responderam sim já utilizaram kits elétricos. Em segundo lugar, você tem estrutura pré-fabricada de concreto. Depois você tem, que é 70%. Depois você tem drywall, estrutura metálica e kit hidráulico. Então, esses 5 grandes grupos, ele já está acontecendo. Quando tu vai para o 6º colocado, 20% já utilizou, que se eu não me engano, era... Puxa, se não me engano, era steel frame, light steel frame. Quer dizer que não... Então, quando tu vai indo para essa jornada, se você conseguir colocar na sua cabeça esses 5 sistemas e pegar alguns componentes dele para fazer... Por exemplo, no pré-fabricado, em vez de fazer uma estrutura inteira pré-fabricado, poxa, faz uma sacadinha, faz uma varanda, começa a utilizar, escada. Faz um núcleo de escada, as escadas, né? De uma maneira geral. O terra firme que eu citei, ele é pilar em loco com vigas e lajes pré-fabricadas protendidas. Então, na verdade, ele é uma solução mista, né? E aí utiliza um pouco da metálica em algum ponto, um pouco da pré-fabricação. Então, a minha dica que eu dou para essas empresas é comecem. Abram a cabeça, escolha uma trilha, seja fiel a esse seu fornecedor, monte um modelo de negócio, um modelo de contratação, aonde possa ter essa recíproca do aprendizado e do crescimento junto, e vai colocando devagarinho. Força um pouco lá no seu estruturista, projetista estrutural, seu arquiteto, força, cara, eu quero algum componente. Num primeiro momento vai ser mais caro, vai ser difícil, o cara vai bater cabeça, vai ter que pensar nos dispositivos de içamento, né? Transporte vertical, transporte horizontal, peso dos elementos, como tu contraventa ele para ele não ficar mexendo, como é que são as ligações e conexões. Então, esses 5 grandes assuntos para cada componente que você for industrializar. Entendeu isso? Poxa, aprendi um primeiro componente, vai dando um passo maior. Então, acho que é uma jornada, assim, não vai ser da noite para o dia e ninguém tem essa resposta pronta. Nem nós que somos do mercado, se me perguntar, Felipe, qual é a receita certa? Não sei. Cada estratégia de construir é uma. Então, para cada ambiente, para cada local, é um jeito, né? Muito bom, muito bom. E a gente está falando aqui de começar, né? De começar a levar a incorporação residencial tradicional para o mundo da industrialização. Que quando a gente pensa hoje em pré-fabricação e industrialização, como eu citei antes, a gente lembra de grandes galpões logísticos, lembra de shoppings, lembra de grandes estruturas comerciais de forma geral, né? E agora a gente vai ver, como eu já perguntei, né, ligado à pergunta anterior, na incorporação residencial, tradicional, digamos assim, se é que dá para chamar de tradicional. E vocês estão criando um case disso, né, de um projeto residencial aqui em Florianópolis. Conta pra gente como é que está sendo essa jornada, o quão competitivo vocês já conseguem ser comercialmente em termos de custo, de valor, o ganho de escala de tempo, os desafios. Conta um pouquinho para nós desse processo. É isso. A casa do ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? Com certeza. Na verdade, a gente está fazendo essa obra, são quase 60 mil metros quadrados de obra construída, ali no Campeche, próximo à praia, na beira da praia, de verdade. É o Macai Beachfront, é um prédio de altíssimo padrão e ele é um prédio que ele passou por uma transformação, foi uma oportunidade, né? Porque durante a aprovação do plano diretor, ele tinha uma característica, quando validou o plano diretor, ele foi reaprovado e aí, usando desse artifício da construção industrializada, foi possível manter ou, pelo menos, mitigar as perdas que se tinha de prazo. E aí vem o motivo da construção industrializada, né? Por que se constrói dessa maneira? Ou é para reduzir prazo, que é na mesma pesquisa que eu citei anteriormente, o que saiu, reduzir o prazo é o mais importante, depois de reduzir o prazo, controles dos custos um fato relevante, a falta de mão de obra, que está na moda agora, né? Ninguém mais quer trabalhar. Próxima pergunta. A gente vai falar um pouco sobre isso. E menor geração de resíduos. Então, como esta obra ela tinha uma necessidade de prazo, ela tinha uma necessidade de reduzir resíduos, ela tem uma pegada de lixo zero. Não tem mão de obra no lado leste da ilha. Vai construir, um boom imobiliário, né, que a gente está tendo no lado leste da ilha.
e sendo uma ilha já é restrito, né? Todo mundo muito no serviço na região. E o controle do custo. Quando tu fecha uma construção industrializada, é um pacote fechado, quer dizer, a parede não engorda, porque tem um desperdício do material que sai da obra, mas também tem um desperdício do material que fica na obra, né? Quer dizer, onde você vai engrossando de uma maneira geral a sua obra. Então, ali veio a calhar o projeto, ele era um projeto in loco, então foi um desafio para a gente, mas ele tinha uma característica de modularização e o empreendedor, ele decidiu que a gente poderia mudar o projeto em algumas dimensões. Então, a gente conseguiu fazer uma adaptação. Para o nosso time de engenharia, foi bastante desafiador, porque a premissa principal era a velocidade. Então, a gente teve que estudar um projeto de transformação e botar ele na prática de uma maneira muito rápida, né? A gente acabou fechando o negócio em agosto do ano passado. Em novembro, a gente já estava com os projetos para produção. Então, é um prazo muito curto. E a gente começou a montar em dezembro. Então, quer dizer, de agosto para dezembro, uma obra de 60 mil metros na beira da praia de alto padrão, numa solução que era in loco e vira em pré-fabricado. A obra está ficando maravilhosa, assim, modéstia à parte, o nosso time de fábrica tem sido bem caprichoso. A demanda do cliente para atender a arquitetura nos desafiou bastante, porque são peças de alto valor agregado, assim, bem beneficiadas, mas é o caminho... Quando a gente tem essas necessidades, né, de velocidade, de custo, de reduzir mão de obra de canteiro e de gerar menos resíduos, aí não tem como, né? Daí a gente tem que entrar nesse caminho e eu acho que a gente está muito ansioso para como vai ficar também, porque... Com a previsão de entrega da obra? No final desse ano a gente entrega a nossa parte de pré-fabricado, então a gente deve entrar, provavelmente o primeiro mês de janeiro do ano que vem, finalzinho de obra. Aí a construtora tem a sua parte de finalizar, né? Lá eles utilizarão as divisórias internas como construção seca, os drywalls. Então, na verdade, é uma obra, ela é quase um modo shopping center, mas com um acabamento de residencial. Muitas particularidades de projeto, mas, cara, é o passo, foi dado. Ali eu achei o empreendedor bastante ousado, entendi a necessidade dele, porque ele industrializou a estrutura como um todo. Perfeito. Um pouco diferente do que a gente tinha Bem falado. fora da curva da prática de mercado. Da curva, assim. A gente tem participado muito em prédios residenciais, principalmente em São Paulo, entregando componentes, né, de uma maneira geral, que é um pouco dessa história do teste. Mas essa obra, ela tem um viés de aprendizado para todo mundo. Assim, acho que vai ser bem legal. Acho que vale a pena daqui a um ano a gente voltar e comentar dela. Legal, muito legal. E me diga uma coisa, sabendo que alto e altíssimo padrão evidentemente tem mais margem, por ter mais valor agregado, já é possível ser competitivo em custo em relação à incorporação tradicional? A gente sabe que no industrial, no logístico, o ganho se dá por entregar antes e aquele empreendimento começar a gerar receita e aí o payback todo muda, né? Mas no residencial já dá para chegar lá? Já começa a ser competitivo? Como é que é essa... Evidentemente, oferta e procura, a escala que vai trazer competitividade em preço, mas a gente já está chegando lá já nesse aspecto? Eu particularmente acredito que o pré-fabricado é sempre mais barato, porque ele é o custo que você vê, é a linha real, né? Os custos não conhecidos ou intangíveis que você tem na construção in loco, ninguém bota na planilha. Então, muito por feeling, né? Até porque a gente não faz o in loco, tem disso. Mas ele obrigatoriamente exige uma obra rápida. E aí a gente volta naquela questão do financiamento. Se é um local onde tem um boom imobiliário e exige uma obra rápida, ela fica mais barata. Porque obrigatoriamente eu preciso entrar na obra e eu preciso utilizar dos dispositivos de içamento na sua mais alta performance. Então, a gente precisa ter um pulmão de produção e isso faz com que a obra fique rápida. Então, muitas das restrições da utilização da construção industrializada está associada ao tempo de obra. Tem gente que não quer uma obra tão rápida, porque eu preciso vender, eu preciso ir gerando a demanda, né? Eu fiz a panela de pressão, vendia o primeiro grande lote lá de unidades, mas aquelas que sobram, aqueles 20%, 30%, eu preciso ir angariando isso ao longo. É caixa, né? Barriga de caixa no fim do dia. Então, acho que esse é um ponto importante para se analisar, assim, como é que a gente muda essa curva financeira para adotar mais. Em termos de custo, tem essas grandes Minha Casa Minha Vida, né? Essas incorporadoras Minha Casa Minha Vida. Tem um projeto que saiu agora em São Paulo de 17 pavimentos full pré-fabricado do cara que atua na faixa 1. Então, se o cara que atua na faixa 1 está fazendo pré-fabricado e a conta dele ficou mais barato
da matriz constitutiva. Eu estou falando uma das Big Fives, né? Aqueles grandes incorporadores, os caras começaram a ir para esse lado. E só dando um contexto aqui, para quem eventualmente não está tão familiarizado, faixa 1, seus imóveis de valor mais baixo e que, por consequência, as margens também são as mais achatadas. Aí a gestão de custo tem que ser mandatória, tem que ser de excelência para que a conta feche, né? O cara não compra uma casa, compra uma dívida, né? Na verdade, o direito de morar, assim, a faixa 1 são os prédios com menor grau de acabamento, né? Mas é onde o custo é mais esmagado. Claro. Então, se o cara utiliza pré-fabricado de concreto na faixa 1, em tese, daí para frente, teoricamente, ele faz sentido. Agora, eu fui na obra, né? A gente, inclusive, está produzindo algumas dessas peças. E eu tive na obra. É um canteiro de obra diferente, limpo, organizado, poucas pessoas, mas a máquina trabalhando, a grua o tempo inteiro trabalhando, o Lean Construction lá, ó, aquela pegada da Prevision, lá funciona na vírgula, assim. Então, isso que eu digo, se você faz bem feito a construção industrializada, isso funciona bem. E aí eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, que eu acho que ajuda a contextualizar. Aonde está a restrição disso, né? Então, por que não utilizar como conceito? E aí eu acho que tem uma questão das emendas das peças, né? Quando a gente vai para a construção industrializada, a gente vai ter pontos de emenda e ali vai ter um friso, vai ter uma marcação que até então, e principalmente no Brasil, ninguém quer ver. Ninguém quer enxergar no seu teto sei lá, uma junta que está ali, um friso no seu teto de casa. Basicamente, se tu colocar um forro ou colocar um piso, sei lá, 200, 300 reais o metro quadrado de construção. Então, poxa, vamos esconder esse negócio por 200 ou 300 reais o metro quadrado, o alto padrão paga essa conta. Quer dizer, o alto padrão, se essa é a necessidade, paga a conta. Quando você vai para o baixa renda, o cara também não reclama, porque, poxa, eu estou tendo um lugar para morar, tô resolvendo o meu problema, vida. não importa do jeito que é. Quando vai para o médio padrão, que é uma massa pouco assistida hoje no Brasil, isso começa, puxa, tu quer ter na tua casa? Ah, eu não quero. Não, mas eu teria. Mas aí esse custo adicional já impacta no orçamento final do imóvel, né? Então, muito legal o que está acontecendo, os arquitetos têm ajudado muito isso, e eu acho que essa vai ser uma virada engraçada que vai acontecer, que até então existia uma restrição, não pode aparecer a junta. E agora os arquitetos já estão vendendo isso como, olha que legal, isso justifica ou explica que a tua construção é industrializada. Perfeito. Industrializado é o hype agora, sem é o que dúvida, todo mundo esse quer. look industrializado, tubulação aparecendo, concreto então aparecendo. A galera já está falando, tá, e onde é que vai ficar minha junta? Quero uma junta na minha sala para poder mostrar para as minhas visitas que a minha construção é industrializada. Então é muita percepção, assim. Eu acho que quebrando alguns paradigmas desses, né, da arquitetura, eu acho que é um desafio também, porque o arquiteto também tem que saber conceber aquela implantação no terreno, prevendo modularidade, prevendo que não vai haver transições, que tem um lugar que a carreta vai ter que chegar para o ato construtivo, né? As nossas peças são calculadas para transporte e não para o uso definitivo. Certo. Então, pilar ele é calculado para andar deitado. A taxa de armadura dele, passar no quebra-mola. Depois que ele fica de pé, ele aguenta qualquer coisa. Então, quer dizer, como é que essa cabeça vai parar no arquiteto também? Eu acho que esses são um pouco dos desafios, assim. Muito bom. E você citou antes, quando você falou do canteiro enxuto, né, limpo e tudo mais, e a gente falou antes da força de trabalho também. Tem um estudo do IBGE aí da sondagem da construção 2024, material super atualizado, e diz que 72%, 71% das empresas já enfrentam dificuldades de contratação, né, de manutenção de mão de obra, e dessas que enfrentam, 39%, ou seja, um valor relevante, já estão sentindo impacto direto no negócio sob a ótica de atraso de obra e coisas nesse sentido. A gente fez um estudo nosso também, bem profundo, e a frase é assim: o pedreiro não quer que o filho dele seja pedreiro. Ele não quer aquela vida, né? A vida no canteiro tradicional, que é muito pesada, e a gente está vendo um envelhecimento da mão de obra nos canteiros. Há 10 anos atrás, era 32, 33 anos a idade média dentro do canteiro de obra. Hoje já está em 41 anos, né? Nessa lógica de que tem pouca mão de obra entrante. E a industrialização, nesse caso, é um refresco para um mercado que sofre com isso, né? Qual que é a tua visão sobre o impacto
na mão de obra, ou seja, que conta que dá para fazer sobre o emprego de mão de obra entre um canteiro tradicional e um canteiro com bom grau de industrialização? Essa é a pergunta do milhão aí, né? Mas, de uma maneira geral, acho que não é só na construção civil, né? Acho que tem uma mudança do comportamento social pós-pandemia, né? Ninguém mais quer trabalhar. O jovem não quer trabalhar. Acho que, não lembro agora o número exatamente, mas deu o maior índice de geração nem da história do Brasil. Nem estuda e nem trabalha. Quer dizer, o cara se forma no ensino médio e ele mora com os pais. Quer dizer, ele não sai de casa, né? Então, e quem sai e vai para o trabalho, essa galera acaba indo no primeiro emprego, que antigamente era construção civil. Você entrava, a primeira coisa, cara, não sabe fazer nada, vai ser auxiliar de obra, descarregar caminhão de cimento, caminhão de tijolo, é braço, é força. Hoje o cara, como primeiro emprego, é motoboy. Ele vai entregar um carro, uma alimentação, moto, vai ser Uber, vai ser motoboy. Uber, iFood, o que quer que seja. E aí esse cara vira dono do seu tempo, que é o maior ativo pós-pandemia. Eu trabalho um pouco, faço meu dinheirinho, já fiz minha meta do dia, paro, vou descansar. Então, isso é um problema social como um todo. As fábricas de pré-fabricado também estão sofrendo isso. A gente também está com uma dificuldade grande de contratação na fábrica. Qual que é a diferença, minha ótica? A diferença é que dentro da fábrica a gente consegue profissionalizar ou desenvolver melhor essa pessoa que quer ter um lugar consistente. Então, tu consegue, entre aspas, pagar mais para ter uma capacidade maior, ou competências maiores de atuação. E quando vai a canteiro, e aí a mão de obra na construção industrializada é o montador, ele é um cara que não faz força, porque no fim do dia quem faz força é um equipamento de içamento. Então, o cara só tem que alocar numa posição, quer dizer, fazer de uma maneira muito mais simples. Mais precisão e menos força. Mais precisão, menos força. E aí tu abre espaço para uma nova visão, que é, por que não trazer mais mulheres para a construção, já que não é mais a força que manda? Então, esse tem umas oportunidades muito bacanas, assim. E tende a ter um nível de detalhismo e de capricho maior do que o homem também. A gente utiliza nas nossas linhas de produções mais específicas mulheres, né, nas fases de acabamento, nas carpintarias, dentro da Cassol, porque de fato elas são mais ritmadas, elas impõem um certo respeito, isso é bem legal, a construção civil tem esse respeito muito forte. Tem aquela brincadeira do pedreiro que tira sarro, cara, dentro do canteiro ao contrário, assim, eles super respeitam. Dentro da fábrica, eles super respeitam de uma maneira geral. Então, eu acho que tem uma questão social desafiadora para o mundo, né? Com a vinda da inteligência artificial vai potencializar mais isso ainda, porque ela vai ocupar um pouco do espaço dessas pessoas. Então, uma questão de propósito, mas fora a questão do propósito, a industrialização ela ajuda, porque no fim do dia você não precisa mais fazer força para poder construir. Então, tirando pessoas de dentro da obra, cada equipe nossa de montagem tem 5 pessoas, e 5 pessoas, montam 5 carretas por dia. Cara, se pegar 5 carretas com 5 pessoas, tu não faria isso em tijolo e cimento de maneira alguma. Então, ela tem uma mudança importante de canteiro, reduz o tamanho do canteiro, o tamanho do refeitório, a portaria, o vestiário, tem uma série de... tira riscos, né, também de canteiro, almoxerifado, de uma maneira geral. Então, acho que esses são os benefícios que traz, mas, de fato, esse profissional tem que ser muito bem treinado, porque é uma operação de risco, né? Tá com uma peça lá de 10, 15, 20 toneladas sendo içada, a 20, 30 metros de altura, assim. Então, é um desafio da mão de obra, mas eu vejo a construção industrializada como sendo uma das respostas. Perfeito. Lógico, a gente tem um contexto socioeconômico muito mais amplo, mas pensando no nosso segmento, aí tem uma alternativa para mitigar essa dor, que é o processo de industrialização. Sem dúvida. Sem dúvida, interessante. Por outro lado, tem o desafio de formar mão de obra que conheça desse ambiente, desse formato de trabalho. O nosso principal desafio hoje, na Cassol, este ano, é virar um centro de excelência de formação de mão de obra, que nós acreditamos que não ficará conosco. Então, aquela coisa de, eu vou entrar na empresa, vou ficar 45 anos, orgulho da minha vida, vou me aposentar. A nossa leitura é que o cara vai embora em 3 anos. Por mais que ele ame a empresa, adorou o local e tudo mais, hoje o indivíduo está muito individualista, né? Então, a nossa lógica é, cara, a gente precisa ter um processo de formação de gente, e aí um carimbo Cassol na sua carteira de trabalho
é sempre muito bem-vindo, né? Então a gente entende que o cara tem que vir, treinar, se desenvolver, gerar valor naquele período de tempo, ser bem remunerado, e em algum momento o mercado vai levar ele assim, mas e você não quer retenção? Quero muito, Sim. Desejo mais que tudo, Sim. mas não é a realidade. Sim. Então acho que esse contexto demonstra o que o industrializador, que somos nós, Sim. o que ele está preocupado em poder ser a resposta para a falta de mão de obra. Então ele vai ter que virar um especialista em formação, em retenção, em gerar valor com a mão de obra que tem. Complexo, sem dúvida. Muito bom mesmo. Tem um contexto aí que eu acho muito engraçado, que é assim, cara, mas e se a gente investir na formação dele e ele for embora? E aí a resposta do líder e se a gente não investir e ele ficar? Né? Ou seja, é o paradigma do desenvolvimento e que vale para todo mundo, né? A nossa lógica é desenvolver para ir embora. Mas como assim? Cara, só que enquanto o cara estiver lá, na métrica, ele tem que gerar valor, porque senão ele não chega ao final do desenvolvimento. Sim, ele vai embora porque a gente sabe que essa é uma mecânica de mercado das gerações mais novas, né? É isso. Que isso vai acontecer. E aí, se o cara quiser fazer a carreira completa e continuar, porque o que motiva uma pessoa, né? Basicamente são 3 coisas. Autonomia, ele saber que ele pode chegar onde ele quer, do jeito que ele quer. Então, tu mostra, cara, a empresa é assim, ela te oferece esses caminhos. Qual caminho você quer ir? Pô, tem esse potencial? Tem. Né? Tu pode ir escalando ele, vai chegando, vai ganhando competências e remuneração para isso, segue o teu caminho. Sim. Passo 2, conhecimento. O conhecimento fica na tua cabeça e ninguém tira. Verdade. Muito mais do que salário, né? Não é o dinheiro que te motiva, cara, eu tô aprendendo. E aí a Cassol é um grande celeiro de gente, assim. A gente formou para o mercado da construção industrializada, ao longo desses 60 anos, muita gente. Muitas das empresas que existem hoje são de ex-funcionários nossos ou têm a participação ativa desses caras. E o terceiro grande motivador das pessoas é o sonho grande. Quando o cara consegue sonhar e se imaginar em algum lugar. Ele, que está no caminho para chegar lá. Que está no caminho para chegar lá. Então, nós como empresa temos que oferecer isso. Autonomia, conhecimento e sonho grande. Em fazendo isso, se durante o período de formação, 3 ou 5 anos, o cara gerar valor ou retribuir isso em produtividade, paga a conta. Chegou no 5º ano, quer ir embora, vai ser feliz, né? Payback tá dado. E essa máquina tem que ser recorrente, assim. Perfeito. Então, o treinamento não pode ser uma coisa, não, agora vamos todos nós fazer um grande treinamento e vamos nos capacitar. Não. Tem que entrar na cultura do dia a dia. Treinamento está na cultura, está acontecendo. As pessoas estão treinando, as pessoas estão evoluindo, está todo mundo indo para frente e daí vai vir de fora para dentro. Pô, eu quero participar desse processo aí. Eu quero ir lá investir 3, 5 anos do meu tempo para poder, de fato, ter uma carreira no futuro que sei lá qual vai ser, mas aqui vai me ajudar. É um passo relevante aqui dentro. Então, esse é usar um pouco da força, essa é a nossa visão, né? Usar a força da marca para atrair, para formar, para que depois o cara possa ser feliz. E se eventualmente quiser ser o CEO da Cassol Pré-Fabricado, o que eu mais quero é candidatos, né? O que eu mais quero é gente nesse pipeline aí. Perfeito. Diz que o bom líder ele é comprovado com a capacidade de contratar e formar gente melhor do que ele, né? Muito bom. Me diz uma coisa, Felipe, como é que você entende o impacto do BIM dentro desse mundo? É fundamental. Acho que industrialização sem BIM não rola. Não rola. E era no passado, era o construção em série, sem o AutoCAD também não, né? Aquele papel manteiga que o pessoal fazia. Sim. Cara, no meu começo de Cassol lá, né, na fase de estagiário, ainda tinha algumas pessoas que faziam no papel manteiga, alguns detalhes, enchia as réguas padronizadinhas, né? Que seria a biblioteca de hoje, né? Eu lembro disso. Era física a biblioteca. Era física, né? Então tinha régua com as seçõezinhas nas escalas para poder fazer. Foi uma super escola, né? Ter visto aquilo. A gente tem funcionários hoje na Cassol que passaram por esse processo, desenhistas, que depois viraram, até cito a Marisa, que super engenheira nossa, ela vai ficar feliz de citar ela, porque ela cara, formou muita gente. Legal. Marisa muito bacana. Ela começou como desenhista no papel manteiga, aprendeu o AutoCAD, porque chegou o computador, tive que aprender, e hoje ela é uma das maiores multiplicadoras nossas do BIM lá. Ela aprendeu tudo do BIM. Que legal. Então, assim,
o BIM é o que vai permitir essa compatibilização de uma Perfeito. maneira Perfeito. real, né? Perfeito. E aí tem que ser o BIM de verdade, não aquele o objeto meio D. LOD 100 ali, não. Tem que chegar no LOD 400 mesmo, tem que colocar o nível de desenvolvimento do elemento de uma maneira robusta. Assim. Então, sem BIM, eu não acredito. Perfeito. E aí, BIM 3D, compatibilização é uma coisa, e aí você entra no futuro da construção, né? 4D e 5D. Perfeito. Tempo e custo Perfeito. tem que estar no processo. Vou chegar no 10D um dia. A gente vai para esse caminho. Mas até a 5ª dimensão do BIM, Perfeito. eu acredito que as empresas elas têm que encarar isso como uma necessidade de sobrevivência. Assim, é fundamental que ocorra e que isso se integre a sistemas mais inteligentes. Penso muito sobre, né, você falando, puxa, o projetista, o arquiteto, ele precisa reaprender algumas coisas em função disso, e aí a colaboração na gestão do projeto passa a ser fundamental para o sucesso, né, uma gestão de projeto colaborativa, e o BIM é um grande catalisador disso, né, democratiza isso. Total. A gente vê que o BIM hoje, a restrição não é tecnológica, né? As ferramentas estão aí disponíveis, não tem custos proibitivos, é uma curva cultural em torno disso, né? Do BIM ainda está, de forma geral, obviamente ganhando espaço dia a dia, mas tem muita empresa, zero BIM ainda, e empresas bem consolidadas, empresas grandes. Fico imaginando agora com a chegada da componentização, o quanto que vai conseguir sobreviver sem essa visão, né? Mas, de novo, acho que é um copo meio cheio. A gente vê o mercado aí se transformando sob a ótica de adoção tecnológica. O cara do papel manteiga lá também demorou um tempão último a mudar, mas hoje não tem mais. Então, cara, não tô no BIM, isso aí é balela, não interessa, legal. Segue o teu tempo aí enquanto tiver mercado. Em algum momento, o papel manteiga foi embora. Em algum momento, o AutoCAD vai embora. Muito bom, muito bom. Me diz uma coisa, Felipe, a gente está encerrando aqui, você vai estar com a gente no Constru Summit aqui em Floripa, 4 e 5 de junho, o maior evento de gestão da construção civil. Vamos unir aí 2.300 pessoas, nosso público esperado, vários temas, e você é palestrante nosso lá, já confirmado, né? É isso aí, vamos lá. Fala um pouquinho, não muito, só um pouquinho do que o pessoal vai conseguir aprender contigo, ver a tua palestra lá, dá um overview pra gente do papo que você vai ter com o nosso público. A ideia é conscientizar, é um pouco desse nosso papo de hoje também, né? Mas conscientizar esse processo de industrializar, né? Fazer as pessoas entenderem um pouco melhor como é que eu chego lá. Regular um pouco de nomenclatura, né? Hoje é muito... Tudo virou... Tudo é industrializar, tudo é off-site. Off-site é bacana. Não, off-site. Estou fazendo um off-site aqui. Então, a ideia é a gente contextualizar um pouco da nossa experiência, né? Contar um pouco do que está acontecendo no mercado de maneiras gerais e começar a deixar essa trilha um pouco mais clara, né? De, poxa, como é que eu faço isso? Qual que é o passo que eu tenho que dar agora dentro da minha característica de empresa? Cada um tem um grau de maturidade, seja de sistemas de BIM, seja de formação de equipe, de modelo de gestão, mas olhando esse contexto genérico da industrialização e para onde está indo. Aonde que eu me insiro e como é que eu dou o próximo passo? Acho que a ideia é conscientizar. Boa. Aí me dá um gancho bem interessante, que é a construção e incorporação tradicional e a pré-fabricação foram vistos como segmentos distintos durante décadas. E agora a gente começa a ter um grau de sobreposição ali e no final das contas estamos virando o mesmo mercado. Você concorda com essa visão? Concordo. Eu acho que a ida das soluções industrializadas para o residencial, para o mercado imobiliário B2C, né? Não é o B2B. Sim, acho que indo para o B2C, isso muda de uma maneira importante, assim. E as próprias construtoras, elas já vêm nesse processo, né? Antigamente, tu tinha a empreiteirona que tinha toda a mão de obra e ela tinha todo o know-how. Em um determinado momento, ela começa a terceirizar, tem algumas atividades chaves que são delas e traz os terceiros. Daí, num próximo momento, horizontalizou total esse negócio, quer dizer, eu sou só um integrador. E agora, dessa integração, puxa, eu preciso verticalizar de novo, mas agora com uma solução off-site que eu trago para dentro. Então, esse movimento, ele é um movimento
que as empresas vão ter que pensar em que papel eu quero estar. Eu quero ser um gerenciador, eu quero ser uma construtora, eu quero ser um verticalizador, eu quero ser uma incorporadora que verticaliza. E são decisões duras, né? Você pega um parque fabril como o nosso, o CAPEX que você tem que colocar, se você não atender ao mercado para terceiros, é complexo, assim. Senão a tua fábrica também acaba sendo uma fábrica muito pequena que não captura toda a eficiência da escala também. Então, são decisões pessoa a pessoa, mercado a mercado, mas com certeza tem um ponto de interrogação na curva de todo líder, de todo gestor da construção industrializada, da construção atual, né? Como é que eu entro nesse negócio? Eu acho que essas são perguntas que não têm respostas, né? Cada um vai ter que achar o seu caminho, assim. Acho que a gente só tem uma certeza, né? Escassez de mão de obra, reforma tributária, industrialização. A única certeza que a gente tem é que o segmento vai ter um rearranjo muito intenso nos próximos anos, né? Para que lado a gente vai? Ainda tem algumas teorias aí, mas nada tão constante como a mudança, né? Então... A tendência da industrialização, essa não tem volta. Essa é uma certeza, assim. E aí, tendência é aquilo, é o que vai acontecer, mas a gente não sabe a velocidade, né? Perfeito, legal. Então, a curva de adoção. A curva de adoção é o que ninguém sabe. Agora, que vai para esse caminho, vai. E tem lugares, de novo, eu gosto de usar esse exemplo, tem lugares que não cabe, gente. Vou lá fazer um edifício num centro, num terreno que era de alguém, de uma família que vendeu, e ali vai nascer um prédio que ele tem que ter uma característica não uniforme. Esse vai ser em loco, não adianta, não, então vai para tudo. Perfeito. Cara, não. Então, não, acho que é uma... E aí a gente fala de novos materiais também, né, e etc. Quando a gente vai para os UHPCs, os concretos de ultra high performance, né, que são os concretos chegando acima de 120, 130 MPa, começa a ter estruturas mais esbeltas, né, que você tem mais consumo de cimento por metro quadrado, mas você tem menos metro cúbico de concreto por metro quadrado. E aí tu começa a pensar, poxa, então esse negócio vai vir? Vai. E talvez até esse predinho do centro, com elementos mais esbeltos, talvez a gente possa ter oportunidades. Então, é muita mudança, muita dúvida, mas a dica, de novo, é comece. Pegue uma trilha, entenda seus parceiros do lado e comece a dar esse passo consistente, com calma, ritmado, aprendendo, gestão do conhecimento, que daqui a pouco quem fizer esse movimento com certeza vai ter uma vantagem competitiva ali na frente. Muito bom. Talvez comparando com o BIM, né? Hoje não tem restrição tecnológica, tem restrição cultural. Né? Dessa curva aí, e que provavelmente esse contexto de mercado que a gente estava falando aí vai dar uma acelerada nessa curva que seria mais orgânica, mais lenta, para manter a competitividade do setor. Acho que esse é o grande desafio a médio prazo, né? Poxa, Felipe, o papo aqui está muito bom, mas o nosso tempo aqui está esgotado, chegou ao fim. Muito obrigado pela tua presença. Legal. Obrigado aí à nossa audiência que está com a gente aí nos ouvindo, né? Lembrando, isso é mais um episódio do nosso podcast das Tendências na Construção. Se você gostou, siga acompanhando a gente. Venha ao Constru Summit para conhecer o Felipe, para bater um papo com ele lá. Estarei lá também, logicamente. O nosso evento aí do ecossistema Cienge, que acontece em junho aqui em Floripa, ingressos abertos, a venda dos ingressos está aberta. Corra garantir o seu, porque está vendendo muito. A gente já está aí com vários palestrantes de peso confirmados e, poxa, que bom ter você lá com a gente, para também nada como a troca ao vivo aí com o público também, vai ser sensacional. Felipe, deixa as tuas últimas palavras aí e, poxa, muito obrigado. Não, agradecer, cara. Primeiro agradecer a janela e a oportunidade. Eu acho que essa militância que a gente teve pela industrialização durante tantos anos chegou, né? Agora o momento é esse e a gente tem que continuar no papel, não mais querendo convencer que esse é o caminho, mas muito mais ajudando a entender quais são os passos, assim. Perfeito. Então essa janela que a gente tem aqui junto com a SoftPlus Cienge, para a gente poder divulgar um pouco mais sobre as oportunidades, é muito bacana. Vai ser um prazer estar lá junto no evento, né? Eu acho que é um local onde a gente tem um contato mais corpo a corpo, onde as pessoas podem sentir melhor uns aos outros, né? Então, bem bacana, assim, estou super feliz, agradecido e coloco a Cassol à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas também. Entre lá no nosso site, conheçam um pouco mais. A gente tem
mais de 9 mil obras feitas nesses 66 anos de história para todos os segmentos, mas estamos aprendendo também. Entrar no mercado imobiliário agora é um grande aprendizado. Uma jovem senhora de 66 anos que segue estudando. Reformada, é isso aí. Muito bom, gente. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Gente, obrigado e até a próxima. Somos a Cassol Pré-Fabricados, referência em construção industrializada, sinônimo de pioneirismo, seriedade e excelência. Nossa história começou em 1958, com uma visão clara de transformar desafios em oportunidades, consolidando uma trajetória que nos levou à liderança no setor de construção pré-fabricada no Brasil. Ao longo do tempo, construímos o maior complexo industrial de pré-fabricados da América Latina, com unidades estrategicamente localizadas em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Atingimos o recorde de 23.138 metros cúbicos de concreto produzidos em um único mês, como reflexo de nossa competência técnica e dedicação. Pioneiros no setor, contribuímos para a criação da primeira norma brasileira de estruturas pré-fabricadas e solidificamos nosso compromisso com governança e transparência, sendo sócios fundadores da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto e auditados por empresas reconhecidas mundialmente. Estruturamos laboratórios próprios, sistemas de rastreamento de qualidade e gestão, entregando soluções de alta performance e segurança estrutural. Adotamos o BIM em todas as fases de desenvolvimento de soluções e criamos o programa Beamer, que integra jovens universitários ao mundo da inovação tecnológica. Na Cassol Pré-Fabricados, cada projeto é conduzido com urgência, eficiência e um compromisso absoluto com os prazos. Nossa excelência é reconhecida pelo selo APSIC nível 3 em todas as fábricas e por iniciativas sustentáveis que reduzem nossa pegada de carbono, como processos otimizados e o uso de materiais mais sustentáveis. Com mais de 25 milhões de metros quadrados de lajes alveolares montadas no Brasil e no exterior, somos 8 vezes vencedores do Prêmio Pini e maior vencedor do Prêmio Obra do Ano ABSIC, símbolos do nosso compromisso em transformar sonhos em estruturas sólidas e duradouras. Na Cassol, fazemos o que é certo. Acreditamos no sucesso como fruto do trabalho dedicado. Somos empreendedores e atendemos com o coração. Esses são os nossos valores. Cassol Pré-Fabricados. A escolha certa. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!